a bola e as meninas brincar de boneca para ficar tudo certinho. Mas hoje parece que a coisa está andando por outro caminho. Inicialmente quero cumprimentar você, Laiane Ângelo, obrigado por abrir o espaço na sua agenda e poder conversar conosco aqui no programa Hora do Alagoano. Boa tarde, é um prazer tê-la conosco. Tudo bem, Laiane? Boa tarde, tudo bem? O prazer é meu. Eu que agradeço. Pois é, eu sou do tempo, Laiane, não vou lhe dizer minha idade, que eu estudava, né, na escola pública, mas quando eu chegava em casa, eu já fazia a minha tarefa do outro dia para ir jogar bola, senão minha mãe e meu pai não deixavam. Mas hoje a gente percebe que as crianças e os adolescentes, né, eles não estão sabendo estudar sozinhas, ou seja, chegar em casa, fazer a tarefa para depois ter um pouquinho de lazer. Por que isso tem acontecido nessa época, hein, Laiane? Uma coisa interessante, né, que a gente precisa ressaltar é que quando você fala que já chegava da escola e já ia fazer atividade para depois ir para suas brincadeiras, se divertir, existia uma rotina. E uma coisa que a gente tem notado muito entre os estudantes atuais é que falta essa rotina de ter um estudo, desse estudo ser todos os dias, daquele mesmo horário, ter um acompanhamento para que essa criança e esse adolescente possam se desenvolver e possam tirar notas boas, porque no final das contas, o objetivo da escola e na escola acaba sendo que ele tire notas boas e aprenda o conteúdo, né? Então, existe hoje uma falta de rotina e uma falta também de saber como estudar. Muitos deles acham que ler o livro, às vezes até a gente adulto acha que ler o livro é estudar. Só que nós precisamos aprender a estudar, memorizar, fazer resumos. Tudo isso é um processo que precisa fazer parte do hábito, precisa ser um hábito criado. E, infelizmente, a gente tem visto que muitas crianças e muitos adolescentes não têm adquirido, não têm levado adiante esse hábito principalmente depois da pandemia. Eles buscam, né, sempre o apoio do pai ou da mãe, que é quem está em casa, para poder fazer a tarefa. Fica um pouco assustado para fazer sozinho essa tarefa. Então, é, a ausência do pai e da mãe, porque muitas vezes as pessoas agora estão trabalhando, né? E aí a criança sozinha não quer fazer a tarefa. Essa ausência tem prejudicado isso aí, ô Laiane? Me fale. Sim, sim. Infelizmente, né? Infelizmente não. Felizmente os pais estão trabalhando, né? Eles estão trabalhando e precisam levar o sustento para casa. E as crianças acabam muitas vezes ficando sozinhas ou ficando com algum funcionário, alguma funcionária que não tem ali essa autonomia de colocar essa criança para estudar ou até de ajudá-la. Uma alternativa tem sido a contratação de professores particulares. Principalmente após a pandemia, houve um boom muito grande da contratação desses professores, já que após esse período em que as crianças ficaram em casa, nós temos aí um déficit de mais ou menos 2, 3 anos. Então, uma criança que hoje está no quinto ano, ela está tendo conhecimento do terceiro ano. Então, tem um déficit muito grande que aconteceu após essa pandemia. E a contratação de professores particulares tem sido uma alternativa. Muitas pessoas têm atuado, né, ido até a casa das crianças para auxiliá-las. E quando isso não é possível que o pai ou a mãe mantenha uma rotina fiscalizando e, ao chegar em casa, né, dando aquela conferida se a criança realmente fez atividade, fazendo uma pergunta ou outra. Eu sei que às vezes é até cansativo, mas se faz necessário para saber se a aprendizagem está acontecendo. Eu queria que você pudesse fazer uma colocação. Você, em duas oportunidades, falou que pós-pandemia tem acontecido isso. A pandemia deixou eh, esse fruto, não. Deixou esse legado, foi para a aprendizagem das crianças. Queria que você falasse sobre isso. E estamos tendo, né, um déficit bastante alto. Quando a gente chega na realidade das escolas, quando a gente chega na realidade do aluno particular, eu já atuei como professora particular, justamente nesse período pandemia, pós-pandemia, né, agora, e a gente tem identificado, sim, que existe uma dificuldade deles, não é só de aprender, mas uma dificuldade de se concentrar,
uma dificuldade de memorizar, uma dificuldade de saber o que fazer com a informação que eles estão recebendo. E isso a gente também pode levar em consideração que eles têm muito acesso à informação, temos uma geração que tem muito acesso à informação e que muitas vezes não sabe o que fazer com essa informação. O acesso a telas tem sido muito grande e existem já estudos mostrando que há um declínio, né, de memória, de atenção. Muitas vezes as crianças acabam sendo confundidas, recebendo diagnósticos de algum transtorno, quando o uso de tela sendo reduzido já ajudaria bastante. E, infelizmente, né, a gente tem um longo caminho para poder trazer essas crianças e esses adolescentes para que a educação volte para o nível, né, para basicamente onde nós estávamos antes de ocorrer a pandemia da Covid-19. Estou conversando com Laiane Ângelo, neuropsicopedagoga e especialista em aprendizagem. Eu queria saber da Laiane como é possível ajudar os jovens a gostar de estudar, fazer as tarefas de casa, aprender em casa. Criou-se um desgosto por isso, estudar em casa, aprender em casa, Laiane? Isso há anos atrás era possível, né? Criou-se uma falta de hábito, uma falta de rotina. Porque, assim, muitas vezes a criança realmente não vai gostar de estudar. Não vai gostar de ler, algumas vão ter preferências, vão gostar mais da matemática, vão gostar mais da língua portuguesa, e assim vai, é normal, existe isso. Mas é necessário que a gente faça com que seja um hábito. O fato de que, se todos os dias ela precisa, antes de fazer determinada coisa, de receber determinada recompensa, como nós chamamos, que é o brincar, que é o mexer no celular, assistir uma série, seja o que for, ela tiver por hábito fazer a atividade de casa e estudar, isso em determinado momento vai se tornar automático, como nós adultos. Nós todos os dias repetimos determinadas coisas. Isso aí precisa ser construído. Não é algo que é fácil, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas que é possível construir com o auxílio dos pais, com o auxílio dos professores e que dá certo. Você falando aí, e aí escapou uma palavra que é esse avanço tecnológico, né? A gente hoje, eu estou aqui entrevistando você, mas está aqui na minha mão um aparelho de telefone celular. Hoje parece que tem que viver pregado na mão. E eu acho particularmente uma preocupação para as crianças, né? Principalmente primeiro ano, segundo ano, terceira série. Eles estão nascendo agora para o ler, para o escrever, para o aprendizado, para aquelas tarefas de casa que são passadas, mas o telefone também está na mão dessas crianças. É impressionante. Eu queria saber de você se as tecnologias podem ajudar na aprendizagem ou atrapalha. Podem ajudar, desde que seja supervisionado. Por quê? A criança, quando ela tem acesso, e o adolescente, né, quando tem acesso à tecnologia, e não dá para dizer que eles não vão ter acesso, porque isso já faz parte da nossa sociedade. Nós já vivemos, né, ali, como você falou, com o celular o tempo todo na mão, parece que a gente sente a necessidade de ter ele ali, e não vai dar para tirar. Em muitos casos, principalmente em adolescentes, a gente não vai conseguir tirar. Mas eles podem auxiliar, sim. Existem aplicativos de jogos, por exemplo, que podem fazer com que a criança aprenda. As escolas têm adotado aplicativos e os exercícios de casa muitas vezes vêm nesses aplicativos e são joguinhos que eles precisam cumprir níveis, por exemplo. Existem aplicativos que a gente pode utilizar para monitorar o tempo em que a criança está utilizando o celular, para monitorar o tempo que ela está estudando, e aí eles bloqueiam bloqueiam as redes sociais, por exemplo. Então, ele pode ser um aliado. As pesquisas hoje são feitas. Quando eu estava lá na oitava série, quinta série, sexta série, eu ia para a biblioteca fazer pesquisa. Hoje, está tudo a um segundo de uma digitação. A gente entra no Google e encontra tudo que precisa. Então, claro, é um auxílio, é um avanço, é muito bom, mas é necessário que haja um monitoramento por parte dos pais e dos responsáveis. É verdade, é o celular na mão 24 horas, todo mundo, né? E eles estão vendo os pais em casa também com o celular na mão, né? Então é preciso que haja esse monitoramento, acompanhar você que é pai, você que é mãe,
o seu filho, a sua criança que está fazendo a tarefa de casa, mesmo pesquisando, o que é que tem? Qual o problema? Não está filando, não. Está pesquisando, né? Está buscando mais detalhes da informação que ele quer. Mas é necessário que haja esse monitoramento. E esse monitoramento tem que ser feito pela família, que o papel da família é importante em ajudar a criar a rotina de estudos, tipo o horário que deve estudar, o momento que deve estudar. Você que estuda de manhã vai fazer as tarefas de tarde ou de noite. Então, esse monitoramento ajuda também para as crianças poderem ter o melhor aproveitamento, né, Laiane? Exatamente. Estudar, algumas dicas importantíssimas. Estudar sempre no mesmo horário, é preciso que a criança, o máximo possível. Então, se ela estuda pela manhã, ela chega em casa, almoça. Eu recomendo que descanse um pouco, porque ela já vem ali de 5 horas de muita informação. Dá uma descansada, depois vai lá, estuda, faz atividade de casa, sempre no mesmo horário, no local o mais limpo possível de distrações, sem celular, só quando for fazer pesquisa, sem TV ligada, e aí ela vai conseguir concentrar por mais tempo e fazer aquilo que precisa ser feito, que é atividade de casa, ou estudar, ou fazer um trabalho, seja o que tiver, a demanda que ela tiver para aquele momento. Laiane Ângelo, muito obrigado pelas suas dicas aqui no nosso programa Hora do Alagoano. Um prazer conhecê-la, né? E te desejo felicidades aí na sua profissão. Eu gostaria que você pudesse utilizar esse próximo momento para as suas considerações finais e, se alguém desejar fazer uma consulta, não sei, com você, qual é a palavra que fala? Por favor, explique para a gente. Eu sou, como você já falou, eu sou neuropsicopedagoga. Eu sou especialista em TDAH e dislexia, tendo crianças com TDAH, crianças com dislexia, que são crianças que têm dificuldade na leitura e na escrita. Atendo aqui no Harmony, Trade Center, em Maceió, e também no Farol. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do Instagram, @LaianeAngelo, com Y e 2 N's. Obrigado, Laiane. Um abraço e até a próxima oportunidade. Conversei com a Laiane Ângelo. Ela é neuropsicopedagoga e especialista em aprendizagem aqui no programa Hora do Alagoano. Confesso que não imaginava que fosse chegar a esse ponto, né? Mas a gente percebe, eu não tenho crianças em casa, mas eu tenho um sobrinho, né, de 7 anos, que eu fico, menino, tem tarefa para a escola? Ô tio, tem não, né? Criança é danado, pode ter tarefa e pode querer não dizer. Então esse é o papel da família, né, do pai, da mãe, da secretária da casa. Às vezes tem uma secretária, né, na casa que cobra também da criança a tarefa, e isso é muito importante para a aprendizagem da criança. Não pode facilitar. Estão gastando muito tempo com o telefone na mão, né? E estão deixando o estudo para outra oportunidade. Isso não é bom.